Graça e paz, amados. Estamos aqui para a nossa penúltima lição desse trimestre, né? Estamos um pouquinho atrasados, mas tudo bem, faz parte, né? A nossa lição de número 12 hoje, segunda-feira que vem, nós já estaremos presencial novamente, amém? Para fazermos nosso encerramento. Nossa lição hoje fala a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós vamos ver um pouquinho de onde vinha essa coragem de Paulo, mesmo sabendo que ele iria enfrentar a morte, da maneira que ele iria enfrentar, que ele seria perseguido, apedrejado, né? O Espírito Santo já tinha avisado ele. Mas mesmo assim, ele continua firme, né? E não desiste de fazer aquilo para o qual ele fora chamado. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Depois eu peço que vocês compartilhem, curtam, deixem seu comentário lá no canal, amém? Isso ajuda a gente a ter mais recursos para estar gravando mais aulas, para estar preparando mais. Quanto mais likes tiver no vídeo, mais ferramentas o YouTube disponibiliza para a gente melhorar ainda mais os vídeos, amém? Compartilhe com os irmãos, com os amigos, com os familiares, para que possam ser abençoados também com essa palavra, amém? O nosso texto áureo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e fala assim: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, Paulo falando aos Coríntios. A verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Então, quem nos prepara para enfrentarmos as angústias, as aflições, é o Espírito Santo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 21, versículos de 7 a 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. Não, bonita, hein? E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7 ficamos com eles. Tinha este 4 filhos donzelas que profetizavam, e demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem essa cinta, de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-se no coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo, com mais alguns discípulos, estavam fazendo suas viagens missionárias. E quando eles chegaram, então, a Cesareia, na casa de Filipe, chegou Ágabo e tomou o cinto de Paulo e se amarrou e disse que seria feito com ele da mesma maneira como estava sendo feito com aquele cinto. Então os irmãos que estavam à sua volta ficaram preocupados, falando: Paulo, não vai, você vai ser morto, vão te torturar, não vai, fique aqui com a gente. Mas ele falou assim: não, para de ficar triste, ficar preocupado, eu sei o que vai me acontecer, mas eu prefiro, ele fala aqui, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava pronto, Paulo não tinha medo da morte. E nós hoje? E vocês? O que vocês pensam da morte? Tem medo de morrer? Todos têm certeza para onde vão quando Jesus voltar para nos buscar, quando morrermos? Vou deixar essa pergunta aí para nossa reflexão. Amém? O nosso tempo é marcado pelo
imediatismo. Eu costumo brincar que nós somos a geração miojo, né? A gente quer que esteja pronto em 3 minutos tudo, né? Somos muito imediatistas, queremos tudo muito rápido. Poucos de nós se preparam para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, muda o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Essa dimensão essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. Dessa forma, ter de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvidas. Escolheria estar com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pelas causas do Evangelho. O que o autor está dizendo aqui? Que para Paulo, aquilo que ele fala, morrer é lucro. Ele estava com Cristo, ele sabia para onde que ele ia. Ele falou que se for para ficar aqui na terra, só se for para eu me desgastar no sentido de me doar pelo Evangelho. Só se for para eu fazer ainda mais a obra. Senão, não tem por que eu ficar aqui na terra. Não é mesmo? Na nossa introdução, ele fala o seguinte. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes, este chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Nós temos que ter coragem de fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, aquilo que Cristo nos convidou a fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Isso tem sido um fardo para você? Tem sido pesado ou você tem feito por amor? Cada um de nós tem um ministério. Nós sabemos aquilo para qual nós somos chamados. Mas e isso é cansativo? É desgastante? Ou é prazeroso? Porque se for desgastante, cansativo, provavelmente não foi o que o Senhor escolheu para nós. Porque quando Ele nos chama, quando o nosso ministério é direcionado por Deus, por mais que tenhamos lutas, por mais que não seja fácil, a palavra não fala que é fácil, mas o Espírito Santo nos anima, nos fortalece, nos capacita, nos levanta. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós também venceremos com Ele. Então nós temos que ter consciência. Nós temos que crer que Deus nos concede o espírito de fortaleza quando estamos de acordo com a vontade dEle. Quando estamos fazendo aquilo para o qual nós somos chamados. Amém? E Paulo tinha essa consciência. Olha aqui no ponto 1. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo, por que ele tinha consciência? Porque ele precisava pregar para os filhos de Israel, especialmente a população de Jerusalém. Você vai encontrar isso aí lá em Atos 9,15. Depois de convertido, Paulo havia estado outras 2 vezes em Jerusalém, também pregou ao povo, mas nunca tinha pregado para as autoridades. Então, nessa vez, Paulo passou de Mileto para Tiro, passou por Cesareia, e aí então ele ia para Jerusalém para quê? Para falar com as autoridades, para pregar para as autoridades. Amém? A insistência de Paulo em ir para Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor Jesus disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Está lá em Atos 9,15. Este tempo havia chegado para o apóstolo. Haja visto o seu desejo de ir para Jerusalém. Mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus entregariam nas mãos dos gentios, entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus para ele, para que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira. Oh, aleluia! Está lá em Atos 20 e 24.
A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não para Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável. Primeiramente, em Cesareia, depois, em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento nas circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Amados, não tem como fazer a vontade de Deus e não pagar um preço por isso. Quando estamos na direção de Deus, quando estamos cumprindo aquilo para o qual nós somos chamados, o inferno todo se levanta. O inimigo vai usar quem ele puder usar para nos afrontar, para nos desestabilizar, nos desmotivar, nos fazer parar, nos deixar cansados, fadigados. Porque ele não tem prazer na obra. O inimigo tem prazer em destruir. Porque ele vem só para roubar, matar e destruir. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar constantemente, incessantemente, todo o tempo, em todo lugar. Amém? Precisamos estar atentos. Então, olha só. Todo obreiro tem que ter pleno discernimento das consequências. Que consequências são essas? Muitas vezes abrir mão do nosso prazer, muitas vezes abrir mão de dormir até um pouco mais tarde, muitas vezes abrir mão de um final de semana com amigos e familiares, muitas vezes abrir mão de viagens. Eu não quero dizer que o obreiro, isso não quer dizer que o obreiro, o pastor ou qualquer um obreiro tenha que viver 24 horas em função da igreja. Não, não é isso. Até porque a palavra de Deus fala que primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho e quarto a igreja. Mas o nosso chamado é o tempo todo, não tem como. A nossa vocação é por onde nós formos. Se nós vamos fazer um pastor que vai fazer uma viagem, ele não deixa de ser pastor porque ele foi viajar. Um presbítero que foi fazer uma viagem, ele não deixa de ser um presbítero porque ele foi fazer essa viagem. Um cooperador que foi viajar, ele não deixa de ser um cooperador porque ele foi fazer uma viagem. Em todo tempo, todo lugar, nós somos os mesmos. Aquele chamado para o qual nós somos convocados por Cristo vai permanecer. E às vezes temos que abrir mão de algumas coisas. Às vezes temos que abrir mão de um momento de sono para levantar de madrugada e atender um irmão, uma irmã que está precisando de uma oração. Às vezes precisamos abrir mão de um tempo de sono para levantar de madrugada e interceder por alguém que está precisando. É essas consequências que o Senhor fala. Virão calúnias, mentiras, difamações, tá? Levantes. Porque quando o obreiro está fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que vai ter provação, vai ter luta. Lógico, não é sempre, todo o tempo luta, mas a maioria do tempo vai ter algum levante, alguma provação, alguma dificuldade, alguma necessidade, ou você perde o emprego, ou você passa uma crise financeira, ou você bate o carro, algum familiar fica doente, alguma coisa sempre acontece. Mas é nesses momentos que precisamos nos fortalecer e lembrar daquilo que o Senhor nos diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Paulo tinha consciência disso. Paulo sabia o que ele iria passar. Ele sabia o que estava lhe aguardando. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. Está lá em Atos 21, 6 e 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito. Olha que lindo. E partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo seus filhos na fé. Olha que lindo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir para Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Neste lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Este episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Só que esses amigos, esses irmãos na fé, estavam pedindo para Paulo não ir, não é porque o Espírito Santo estava dizendo para eles pedirem, não. Porque como seres humanos, eles sabiam que Paulo ia enfrentar. E eles temiam pela vida de Paulo. Eles sabiam quais eram as dificuldades.
Tá? Por quê? Porque depois das suas três viagens missionárias, o crescimento da obra e o amadurecimento das igrejas estava assim grandioso. Então ele falou assim: gente, eu preciso ir para Roma, eu preciso, antes disso, ir para Jerusalém. E antes que os irmãos em Tiro e Cesareia serem usados pelo Espírito Santo para confirmar os perigos que aguardavam Paulo em Jerusalém, Paulo já havia sido avisado pelo Espírito Santo acerca desses perigos. Olha que lindo, porque a palavra de Deus fala, Jesus falou que eu vou, mas vos deixarei um consolador, um companheiro. O Espírito Santo é um paráclitos, é aquele que caminha ao nosso lado, que nos avisa, nos alerta, tá? Então, Paulo já sabia, Paulo já tinha sido alertado. Aí os discípulos ficaram preocupados, alertados pelo Espírito Santo, sabiam dos riscos, mas estavam agindo na carne nesse momento. Mas ele, no final, eles têm discernimento e fala: amém, que seja feita a vontade do Senhor. Porque você vê que não adiantava bater de frente com Paulo. Paulo estava decidido a seguir aquilo para o qual ele havia sido chamado. Depois que Paulo viu o crescimento da igreja em vários lugares, entre os gentios, ele sabia que havia cumprido o seu ministério na Ásia. Então ele sabia que já ali na Ásia já estava ok. Então ele reuniu os anciões da igreja em Éfeso, avisou que iria para Jerusalém e que os irmãos não o veriam mais. Então, imagina alguém chega para você e fala: ó, tô indo fazer uma viagem, tô indo para uma missão que Deus mandou e é a última vez que vocês vão me ver. Nós vamos ver alguns exemplos de alguns irmãos que morreram por Cristo, mas não negaram a fé. E não só no Antigo Testamento, não. Agora, na nossa era cristã já, também. Daqui a pouco eu vou passar alguns exemplos para vocês. Então, Paulo foi um grande exemplo. E muitos outros seguiram o exemplo do Senhor Jesus e o exemplo de Paulo. Amém? Passando por Cesareia, nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Olha que lindo, ele não perdia a oportunidade. Ali Paulo encontrou uns diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaram evangelista, inflamado pelo Espírito. Este era Felipe. Este recebeu e hospedou os apóstolos e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Felipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Olha que maravilha! Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Oh, glória a Deus! É muito significativo, olha que lindo, quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Por ele quem? Pelo Senhor. E como vamos saber se é o Espírito Santo? Volto a falar o que eu sempre falei nas outras lições. Intimidade. Comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Ponto 2. Coragem para enfrentar as ameaças de morte. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir o quê? A voz do Espírito Santo ao seu coração. Isso lhe deu uma certeza profunda. Uma certeza profunda do quê? De que ele iria até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentaria qualquer ameaça que viesse a ele. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseia em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos, exortou os irmãos em Cesareia, para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Aí eu indico para vocês lerem novamente aquele livro que eu comentei na última lição. Em seus passos, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que faria Jesus?
nos passos de Paulo, o que faria Jesus? Paulo sabia que Jesus iria. Paulo sabia que Jesus não recuaria diante das ameaças. Tanto que não recuou diante da morte na cruz. Porque ele sabia que ao terceiro dia o Pai o ressuscitaria. E Paulo também sabia que se ele morresse pelo Evangelho, ele sabia para onde ele iria. Descansar ao lado do Pai, na glória. Amém? A chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Ponto 3. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Está lá em Atos 21, 19. Glorificavam a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era antítese disso tudo, ou seja, era contrário a isso tudo. E aí esses judeus, é interessante porque quando ocorre essa acusação, esses judeus acusam, mas no dia do julgamento, esses judeus, caem fora. Não ficaram lá, porque eles não tinham provas. Tipo assim, eu jogo gasolina, mas eu caio fora, eu não vou me queimar na fogueira. Então, além de acusar o Paulo, ainda fizeram isso, tá? E Paulo não ficou com medo, não. Paulo continuou, porque a coragem dele vinha da onde? Vinha do Espírito Santo. Essa coragem não esteve somente na vida de Paulo, mas de todos que amaram servir a Deus em integridade, com fé e alegria. Na Galeria dos Heróis da Fé, nós encontramos muitos desses heróis, né? Amém? Ponto 3. Acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava os judeus entre os gentios que deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Ato 21, 21. Essas são as acusações. Os judeus oponentes a Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago, que era irmão de Jesus, e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve ser pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Paulo falava, ele falou, fiz-me de tonto ou de fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de forte para ganhar os fortes. Paulo não era fingido, Paulo não era falso, Paulo não era mentiroso. Paulo aproveitava as oportunidades, pregava o evangelho e quando era acusado falsamente, ele provava com a autoridade do Espírito Santo de que ele estava certo. Nós temos alguns outros servos aqui, inclusive tem um livro chamado Livro dos Mártires, de John Fox, que vai falar um pouquinho sobre alguns mártires que morreram e não negaram a Cristo. Vou ver alguns aqui, ó. Então, todos os apóstolos, menos João, exceto João, enfrentaram a morte e não negaram a Cristo. João foi o único que morreu de velhice. Morreu de causas naturais. Ó, Policarpo,
69 depois de Cristo a 155 depois de Cristo. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? John Hus, que nasceu em 1372 e morreu em 1415. Você hoje está queimando um ganso, mas dentro de um século surgirá um cisne, que você não poderá assar e nem ferver. Porque Hus, eu não vou me lembrar qual é a língua, significa ganso. E quando ele fala que surgirá um cisne, que você não poderá nem assar nem ferver, ele está falando de Martinho Lutero, quando ele pregou as teses lá, as 47 teses na catedral, né? Pastor Hernandes, não temos a data de nascimento dele, mas ele morreu em 1959. Antes de ser fuzilado em Cuba, ele cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Então, olha só, esses são alguns dos exemplos daqueles que morreram e não negaram a Cristo. Aí, tem muitos outros, nós vamos pesquisar, tem muitos outros que não morreram, aliás, desculpa, que não negaram a Cristo. Amém? Assim como Paulo, né? A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Está lá em Atos 21:30. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema, prendeu, algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general, onde ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Atos 21:33. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Quando Paulo chegou lá então em Jerusalém, na festa das colheitas, que em hebraico quer dizer Agar Hakzir, festa das colheitas, ele foi recebido, foi preso, né, na Fortaleza Antônia. Lá eles tinham quem? Judeus da Ásia, toda a cidade de Jerusalém, quer dizer, a maioria, né, da cidade de Jerusalém. Tinha os tribunos, soldados, centuriões romanos, os sinédrios, saduceus, fariseus, 470 soldados de Jerusalém da antipátride, ou seja, soldados da elite. Mas esses 2 anos ele ficou lá, testemunhou perante o sumo sacerdote Ananias e os anciões, os governadores Félix e Festo, e o rei Agripa II. Então, quer dizer, ele ficou lá, ele ainda testemunhou, ele ainda continuou a fazer. Só um pouquinho, pessoal. Tem alguém me ligando agora. Ele continuou, mesmo sendo preso, ele continuou a fazer a obra. Tá? Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e comandante. Então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio, procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o evangelho. Eis a razão do apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus
e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós, ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia, ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Sejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo nos levar. Amados, eu vou ler de novo esse pedacinho porque é muito sério, é muito profundo. Olha só, às vezes somos provados por Deus e percebemos que a sua vontade, a vontade do Senhor, é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós, ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia, ou em qualquer situação desconfortável que ele nos colocar. Sejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo nos levar. Paulo sofreu acusações de todos os tipos, de todas as espécies, mas a consciência dele não o acusava, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia quem ele pregava, ele sabia quem ele anunciava, ele sabia para quem ele estava servindo. E o que é consciência? Consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado de nossas ações. A dedicação de Paulo, a sua total resolução em agradá-lo na sua vida é irrepreensível. Então, assim, Paulo não tinha o que falar dele. Porque a partir do momento que ele teve um encontro real com Cristo, ele realmente falou, não, eu vou servir a Deus, eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado, independente do que aconteceria. E nós, muitas vezes hoje, sabemos que diante de condições muito menos extremas do que Paulo passou, muitos de nós acabamos desistindo, muitos de nós acabamos deixando para lá a caminhada, perdemos a fé, perdemos o ânimo, ficamos desmotivados. Mas Paulo não desistiu. Paulo enfrentou até o fim, até o seu último momento, até onde ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Como um bom estrategista militar que Paulo era, ele usou seu conhecimento do mundo secular para pregar no mundo cristão. Por onde Paulo ia, ele levava a palavra de Deus. Muitas vezes Deus permite que nós ficamos doentes, passamos por alguma enfermidade. Muitas vezes Deus nos permite que a gente nos leve para alguns lugares que aparentemente não seriam os lugares que nós gostaríamos de estar, mas saibamos que tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Paulo mesmo foi injustamente acusado por crimes que não cometeu. Os judeus da Ásia difamaram Paulo a ponto de fazer Lísias pensar que ele era um criminoso, líder de 4.000 salteadores que era procurado pelo exército romano. Mas aí quando o comandante Lísias conversou com Paulo e percebeu que ele falava muito bem o grego, que ele falava muito bem, que ele era cidadão romano, ele falou, opa, esse cara não pode ser quem eu estou procurando. Então, muitas vezes as pessoas vão nos acusar. Mas quando aqueles que são responsáveis para investigar essas acusações conversarem conosco, o Espírito Santo vai testificar através da nossa vida de que somos inocentes. Então, se alguém levantar calúnias, mentiras contra a sua pessoa, não tente se defender. Somente entregue nas mãos do seu advogado, do nosso advogado, o Espírito Santo, o Senhor Jesus. É Ele que vai julgar a nossa causa, é Ele que vai provar a nossa inocência. Mesmo diante de tal injustiça, Paulo manteve a calma. Então não adianta a gente ficar irado. Como seres humanos, muitas vezes ficamos irados, sim, somos carne. Poxa vida, mas o que aquela criatura tem contra a minha vida? Por que fica inventando essas mentiras e queremos tirar satisfação por conta própria? Paulo nos ensina que não precisamos nos defender diante das acusações, porque Cristo nos defende. O Espírito Santo advoga a nossa causa. Amém? Olha só, lembrando as palavras de Jesus Cristo, que ele fala o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Então, o Senhor fala que é para nos alegrarmos. Se é para nos alegrarmos, vamos nos alegrar. É fácil? Não, né? Imagina você sendo
injuriado, injustiçado, você sendo caluniado, você não vai se alegrar. Você vai se entristecer, humanamente falando. Mas Paulo nos ensina que temos que ser diferentes. Temos que ser pacientes. Temos que confiar no Senhor. Amém? E para concluir, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. Essa afirmação do autor aqui me entristece um pouco, mas é verdade. A atitude de sofrer pelo nome do Senhor Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. Infelizmente, algumas pessoas têm pregado o evangelho fácil. Um evangelho que não causa dores, um evangelho que não traz mudanças, um evangelho que te permite ficar no pecado, um evangelho que só vai trazer prosperidade, um evangelho no qual você não vai ter luta, no qual você não vai passar por tribulações, no qual você não vai ter que enfrentar dificuldades. Esse não é o evangelho de Cristo. Se nós, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro confronto, diante do primeiro não, esmorecermos ou voltarmos para trás, é porque nós nunca fomos convertidos verdadeiramente. Porque o cristão convertido verdadeiramente, ele aguenta. Ele escuta, ele reflete, ele analisa, tira lições de tudo. Mas não desiste daquilo para o qual ele foi chamado. Muito pelo contrário. Faz disso uma alavanca para continuar ainda mais na presença do Senhor. Faz disso um motivo para buscar ainda mais a presença do Senhor. Faz disso um motivo para buscar ainda mais o discernimento do Espírito Santo. Faz disso um motivo para vigiar ainda mais, para que não dê motivos para falar. E mesmo assim vão falar, vão criticar, vão apontar. Mas o Senhor fala que bem-aventurado aquele que sofrer por causa do Evangelho. E nós? O que nós temos feito para pregar o Evangelho? Será que nós temos pago um preço? Ou será que nós temos pensado em nós mesmos primeiro e depois na missão no qual Deus nos chamou? Paulo não pensou nele. Paulo não pensou na sua vida, não queria sofrer na fome, no frio, nos açoites, o quanto ele apanhou, o quanto ele foi torturado. Claro que hoje no Brasil, glória a Deus, não sofremos a perseguição como Paulo sofreu naquela época. Mas em muitos países, principalmente os países da janela 10/40, que não pode sequer falar o nome de Jesus. Mulheres são mortas, homens são esquartejados, jogados em praça pública, pastores são degolados na frente dos seus membros para servir de testemunho, como dizem aqueles que não aprovam o Evangelho. E mesmo assim eles não negam. E nós? Temos a liberdade de pregar, temos a liberdade de cultuar, mas por causa de qualquer picuinha, pequenininha, qualquer coisinha, acabamos abandonando a igreja, acabamos saindo, acabamos deixando para lá, virando a cara com o irmão, com a irmã, ficando bravo com o pastor, com a pastora. Será que isso é ser cristão? Será que isso é ser imitador de Cristo? Fica essa reflexão para nós essa noite. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Semana que vem estaremos juntos lá presencialmente, em nome de Jesus.